E aí, meus amigos, vamos começando aqui mais um episódio aqui do Mandacaru Cirúrgico. E hoje a gente tem um tema muito bom, tema sensacional, que está presente aí nas emergências da vida, né? E para quem é cirurgião, não tem como escapar dele. E quem não é cirurgião também vai ver muito, não é, João? E Com aí, certeza, cara. o tema escolhido foi escolhido a dedo, né? Então, vamos lá. O que é que a gente vai falar hoje, João? Fala, Andrezão. A gente escolheu falar sobre a apendicite aguda, que é um tema bem recorrente nas emergências. Eu trabalho, a gente que trabalha em hospital de referência pega muito encaminhamento de, assim, egresso de faculdade, que encaminha o paciente com suspeita de apendicite, às vezes não é. E aí, meio que o intuito dessa aula é clarificar um pouco a questão do entendimento da apendicite, diagnóstico e tratamento. E aí, João, vai ser importante a gente discutir aqui várias coisas relacionadas à realidade da gente, né? E como a gente recebe, de como a gente recebe esses pacientes, né? E a visão de quem está vendo esse paciente pela primeira vez também é importante, né? A gente salientar essa perspectiva para que quem está vendo pela primeira vez aquele paciente no PS, na UPA, em qualquer lugar, não deixe passar aquele diagnóstico, né? E aquela apendicite que poderia ser resolvida no início vai ser resolvida tardiamente com uma complicação, né? Enfim, Eu, eu acho até, complementando, André, eu acho até que quando você vê alguma notícia que não é tão comum, paciente morreu de apendicite, para mim já é, digamos assim, uma falha assistencial. Assim. falência assistencial aí do SUS aí é uma coisa que é bizarra, né? Coisa que a gente e não é, como você falou, não é tão incomum, não, né? A gente, vez por outra, assim, ver aqueles desastres abdominais, quando vai ver na causa inicial lá é uma apendicite. Enfim, então, vamos começar. Para começar, né, João? É a maior causa de abdômen agudo inflamatório, né? Nas emergências, né? O apendicite agudo, né? Você quer falar Isso. alguma coisa aí da doença, da fisiopatologia? Pronto. É assim, cara. Pessoal, assim, primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o apêndice, ele não é um órgão vestigial. Ele não tá ali porque é uma evolução e o paciente e aí não regrediu ao longo da evolução humana. Ele tem função. E na mucosa, o que é que tem de saber dele, da parte anatômica e da parte também das funções imunes? Ele tem células, tem tanto linfócitos B como linfócitos T, na mucosa e na submucosa, e isso implica nele uma atividade imunológica. Então, quando você tem, por exemplo, uma colite, uma gastroenterite, o apêndice ele ajuda também na defesa dessas infecções. Além disso, o apêndice tem uma microbiota própria. Então, imagine uma situação que você faz uma antibioterapia no paciente e você perde essa microbiota, o apêndice ele consegue repor essa microbiota para o cólon, né? Então, ele tem função imunológica importante. E tanto é que existe uma associação entre você retirar o apêndice e o aumento de incidência de doença de Crohn, de câncer de cólon, de diverticulite e de infecção por Clostridium difficile, né? A informação, assim, parece que, tirou o apêndice, aumentou o índice dessas doenças, né? Então, o apêndice ele não é um órgão vestigial, Quer dizer, João, que definitivamente. aquele apêndicezinho que tá sobrando ali na cirurgia, que o residente fica olhando para ele e depois aquele apêndice Cara, tá ali na cara, né? Não pode não, né? Não, apendicectomia né? tática, né? Apendicectomia tática, né? Nossa, cara, eu fico revoltado aí. Hein? Aproveitar a laparotomia para tirar o apêndice, né? Aí é osso, viu? Aí é complicado. Lapa branca, abriu, não tem nada lá, mas o apêndice tá ali, né? Né? É aquela coisa, tu faz laparotomia por um tiro, aí aproveita e tira o apêndice, né? Como se, não serve para nada, eu vou tirar. Realmente, você tá causando um mal achando que tá fazendo bem, né? Exato, exato. Em relação a, por exemplo, a parte de epidemiologia mais comum em jovens, né? A incidência é maior no sexo masculino, uma proporção de 1,4 para 1, né?
a incidência, a tendência a ser decrescente, estranhamente, né? O UpToDate ele coloca isso. E em relação à patogênese, o principal mecanismo ainda é a obstrução do apêndice pelo fecalito, né? Ainda estatisticamente ainda é o maior. Mas, lembrando, como ele é um órgão linfóide, ele tem células B e células T, pode haver uma hiperplasia linfonodal e essa hiperplasia levar a uma obstrução da luz do apêndice, que vai levar aos sintomas da apendicite, né? Se não for revertida a tempo. E a sequência que a gente viu, não sei se tu pegou a época, André, que foi estudar apendicite, obstruiu, a isquemia venosa, depois isquemia arterial, aí necrose, infecção. Essa sequência, ela não é linear, por isso que a gente estuda muito apendicite, por isso tem muitos estudos, porque todos os pacientes, se você juntar, a evolução não é linear, né? Então, tem paciente que reverte a apendicite. Inclusive, por isso que existe o tratamento não operatório, né? Cara, e assim, não é incomum a gente pegar pacientes com 1, 2 dias de doença, já com a doença bem avançada, né, assim, do ponto de vista fisiopatológico, né, e pacientes, às vezes, com 3, 4, 5 dias de doença, você vai lá e o apêndice está ali demasiado, um pouco ali, talvez, bloqueado um pouquinho, mas nada de perfuração, nada de peritonite, né? É interessante essa questão Evolução que definitivamente. eu acho também que vai andar um pouquinho aí para a questão imunológica e para explicar essa evolução da apendicite, né? E o outro ponto é a grande quantidade de diagnósticos diferenciais de apendicite, né? Sempre desconfie, né? O segredo do abdominal, a gente às vezes fica com raiva, né? Toda do abdominal, o clínico pede parecer da cirurgia para saber se é apendicite. Tem que estar entre as três, né? Pelo menos as três hipóteses diagnósticas, deixa ela ali, né? Exatamente. Até porque ninguém adivinha. É melhor ele desconfiar e pedir o parecer do que achar que é bobagem e mandar para casa, né? Exato. Beleza. Foi muito interessante aí começar falando aí sobre a fisiopatologia, né? Sobre algumas coisas que a gente esquece às vezes, né? Mas é importante lembrar. Mas vamos lá para o que interessa, né? Em relação ao diagnóstico, né? Como é que a gente faz como é que você faz, João, na prática, assim, o diagnóstico de apendicite, aí como é que você lida com isso? Em relação aos scores, para diagnóstico, os scores clínicos, né, Alvarado, AIR, se você usa, se você não usa, o que é que na prática, o que é que você faz aí no dia a dia e o que é que você vê a galera fazer? Cara, eu vou te ser bem honesto. Quando a gente que é cirurgião tá um bom tempo trabalhando, reconhecendo padrões, as doenças têm padrões, né? Exato. Eu vou muito no feeling e na suspeita. Eu não uso score e não sou contra usar. Eu acho que assim, como o ATLS existe, o ATLS existe, vamos supor que existe o judô e tem as faixas, né? Faixa branca, até chegar na faixa preta. O ATLS, ele é importante para que médicos não especialistas consigam desconfiar e ter algum score que permita com que ele faça a regulação adequadamente, ou solicitação do parecer. Então, eu sou a favor de que se utilize os parâmetros, os scores, né? Tanto ou o Alvarado como o AIR score, qualquer um dos dois. Eu, particularmente, eu vou desconfiando, eu avalio o paciente, olho a história e eu nunca descarto. Então, quando chega para a gente, é nossa obrigação não descartar até ter assim, até cascaviar o paciente, né? Investigar total, tomografia, exame de imagem, ressonância em alguns casos, ultrassonografia. Então, o score, para mim, particularmente, eu não utilizo, mas eu recomendo absolutamente que quem não é especialista utilize. Mas, assim, para dar o diagnóstico, para afirmar o diagnóstico, é apendicite aqui, sem exame de imagem, sem nada, assim, isso, papum, clínica, das antigas, assim, faz ainda? É assim, eu vou dizer um Você negócio. tem acesso à tomografia e à Ah, ultrassonografia no tem que seu ter, tem que hospital. ter, tem que ter. Você tem acesso, mas eu não vou pedir, porque isso aqui, meu amigo, é apendicite. E aí? Pronto, Você indica a cirurgia? pronto. Se eu tiver acesso, eu peço o exame. Se eu tiver É acesso, eu diferente. peço o exame.
Porque Isso aí. às vezes a gente se surpreende, né? Não sei se tu já abriu, tem a clínica clássica, aí você abre, já Mas, abre ah, linfadenite mesentérica, já abre DIP, e mulher principalmente, eu ah, acho que não tem nem como, né? Não, e não abre, pedir a gente exame. abre aí, o apêndice tá vermelho de vergonha, né? É, exatamente. Às vezes é uma colite, uma ileite terminal, então, tendo o exame, E o melhor é ok. a Agora cara do anestesista, viu? Que fica olhando para você assim, você tô em sala assim, é à noite. tem isso, né? E tem a questão, André, vamos supor, tu não tem acesso ao exame, mas o teu feeling diz que é apendicite. Tu abre, tu tá no hospital com pouco recurso, tu tá no Mandacaru cirúrgico, tu tá no Sim. Mandacaru. Não, assim, eu não uso o scoring para diagnóstico, não. Como você falou aí, o feeling é importante, eu tenho, botar ali a mão e tal, aí indico. Mas, mas assim, se não tiver imagem, né, e tal, eu indico. Eu não como bola, não. Eu acho melhor indicar do que não indicar e ser, né? Aquela coisa que os professores antigos da gente dizia, né? Melhor um apendicite branca do que um doente cianótico, né? Sim. Então, morto, quer dizer, assim, um opta por algo tratável que não foi tratado, né? Então, Uhum. então assim, mas a gente sabe que o exame de imagem tá aí para o diagnóstico, né? Uhum. Então, se eu tiver acesso ao exame de imagem, eu peço o exame de imagem com certeza. Então, Uhum. e aí o scoring aí vai ser para aquele cenário que eu não tenho acesso. Não tenho acesso e a clínica é o que eu tenho, né? É o que eu tenho. Pronto, eu tenho essa visão do score. Ambiente com pouco recurso. E você não é especialista, é usar o score. Ele te Ou, defende muita coisa, inclusive. ou então para afastar o diagnóstico também, né? O scoring deu Hum. que até assim, para essa finalidade, o score tem um bom valor preditivo negativo, não é isso? Isso. Para Né? descartar apendicite, o alvarado ele tem se você tiver um alvarado menor do que 3, tipo assim, a acessibilidade é 96% de você descartar. Então, assim, Exato. ele é bom para descartar. E você não pode fazer é deixar o doente com suspeita passar por você sem você investigar. É como um funil. Você está com o paciente ali, se você não descartou, você vai manter ele no funil até chegar no diagnóstico, né? Não comer Isso, bola exato. porque encaminha, faz referência. Eu recebo referência, cara, assim, de uma macro-região de muitas cidades e o pessoal coloca o alvarado. Eu acho legal, entendeu? Eu Uhum, acho interessante. Eu aceito o paciente quando tem um alvarado alto. uhum. Isso ajuda muito, né? Agora, o que eu acho esquisito, até um negócio engraçado, André, porque a apendicite tem uns padrões, né? Dificilmente você pega um paciente com apendicite que tem uma dor intensa. Assim, se eu vi um caso, é muito. Aí, às vezes, o cara valoriza na regulação para você aceitar uma dor muito intensa que não melhora com tramal e com morfina. Aí eu já vou pensar em outras coisas, assim. Eu não descarto, mas já vou pensando em outras coisas. O que é que tu vê aí? É. Às vezes o cara quer florear muito na história para o cara que está lá na ponta, né, aceitar o paciente, né? O cara que está no hospital de referência aceitar o paciente, né? Aí ele coloca alguma coisa assim que, não, na cabeça dele, quando o cirurgião vê lá, ele vai aceitar na mesma hora, né? Só que funciona ao contrário, às vezes, né? Como você falou Funcionar ao aí, contrário. né? Aí ele tá com uma dor insuportável, Eva de 10 em 10 assim e tal. Aí você já pensa em outro diagnóstico, né? É. Já vi algumas vezes isso acontecer. E assim, dor que não melhora com morfina, para mim, eu penso em doença isquêmica intestinal. Assim, eu não vou nem pensar em apendicite, Nefrolitíase, nefrolitíase, ureterolitíase, porque aí já evita. Imagina transferir um paciente 150 quilômetros com suspeita de ureterolitíase, que você não necessariamente precisaria transferir. exatamente. Ou o gasto do Exa- recurso que você usa, né? exatamente. Bem, bem lembrado essa questão, né? Então para mim, eu acho que é isso, né, João? O score clínico ele vai servir mais para essa suspeita diagnóstico, né? Não para dar o diagnóstico. E o diagnóstico, sim, é dado pelo exame de imagem, né? E aí, Isso. o que é que você usa mais aí de exame de imagem? Você tem acesso à tomografia fácil ou não? É o resquício da nossa escola, né? A tomografia é mais fácil que a ultrassonografia, né? Exato.
o tomógrafo tá ali. Por exemplo, eu trabalho em Acaraú. Lá, tomografia, se eu pedir, às vezes eu vejo o paciente, vai logo para tomo. É rápido, assim, vai, faz, já volta na mesma hora. E a ultrassom não, tem que agendar e tal. Mas a questão é, se você tiver os dois, se tiver tudo disponível, aí eu vou utilizando baseado do caso a caso. Por exemplo, paciente obeso, você vai na ultrassom primeiro ou você vai na tomo? Aí eu vou na tomo. Aí vai na Se tomo. couber na tomografia, eu vou na tomo. É aquela coisa, o paciente jovem, magro, com história típica, ultrassom disponível, se o ultrassonografista te der o diagnóstico, eu não vou irradiar o Aí, paciente, né? aí eu vou na tomo também. Rapaz, Meu amigo, tem que aí eu seguir quero o nem saber, mandacaru, mas rapaz. quero nem saber, mas bota logo, uma Xerox, quero uma Xerox aí, vai e volta, vai e volta. Bota aí que eu quero. Tem as Ultrassom eu vantagens, só né? uso, mas ultrassom eu Hum, só peço mesmo se for criança, hum, gestante, e- por motivos óbvios, né? sim. E aí eu peço ultrassonografia, ou quando eu não tenho acesso fácil a PC, né? Então, Uhum, tenho que fazer ultrassom. uhum, Mas, não sendo por isso, bicho, porque às vezes, mancho, deixa muito na dúvida, sabe? Eu trabalhava num serviço que para pedir a tomografia tinha que ter a ultrassom primeiro, sabe? hum. Mas quantas e quantas e quantas vezes eu peguei tomografia normal com ultrassom com sinais de apendicite, entendeu? Era muito pior, mas porque você via a ultrassonografia sinais de apendicite, você via a TC, não tinha, bicho, e você ficava, e aí? Tá entendendo? E aí? Mas é É muito, muito dilema, né? muito dilema, muito dilema. Mas aí eu sou mais a favor da tomografia. Na minha prática, se tiver tomografia, eu peço a tomo. Uhum. Peço a Na PC. prática, a gente sempre tem acesso a tomo, pelo menos assim, para nossa sorte, a gente pensa, tá no interior do Ceará, não tem nada, tem tomografia, assim, Já tem água, disponível. né? Tem, Já chegou água do São Francisco. tem celular, Galera qualquer pensa que coisa. não tem, né? Galera pensa que não tem, né? As Quando é- coisas aqui, né? pensa que é fraqueza, né? Exatamente. Tá, Galera pensa que tomo. a gente anda de jumento ainda aqui no sertão. Rapaz. Acho, Pois é. mas E voltando aí, aqui. e a toma, realmente, o padrão ouro, ela estratifica a apendicite, né? A vantagem. O que eu tô falando assim em relação ao ultrassom, porque eu tô falando no mundo ideal que tem os três, mas no nosso mundo mesmo, não, a tomografia é até um pouco mais disponível que a ultrassom, né? Convenhamos. Mas a ultrassonografia, às vezes o paciente tem uma dor muito localizada, se a ultrassom der o Eu diagnóstico, entendo, cara, já evito, entendeu? Já vou para em sala. eu Coloca, entendo. entendeu? Agora, a Uhum. tomografia, a vantagem é a estratificação. Eu estava até lendo recente de índice de cirurgia branca, né? No Reino Isso. Unido é 26%, nos Estados Unidos é 6%, mas eles utilizam tomografia para tudo. E no Uhum. Reino Unido, elas nem tanto, né? Então, assim, o índice de cirurgia branca é maior lá. O alvarado, mas se você confiar só no alvarado, eu acho que o índice do alvarado de, de erro, né, Uhum. é próximo aos 20%. Eu vou até fazer uma provocação. Por exemplo, você tem um alvarado, tem lá dor migratória para a fossa ilíaca direita. Aí, sempre, quem estudou abdômen agudo sabe que a dor migratória para a fossa ilíaca direita, ela aborda uma série de outras regiões, que não só o apêndice, e que pode dar positivo e não ser apendicite. Por exemplo, ileite terminal, uma colite, paciente idoso, tabagista, emagrecido, com uma dor em fossa ilíaca direita, pode ser uma colite isquêmica. Paciente mais jovem, pode ser um ileite terminal, doença de Crohn, mulher com história de diarreia com sangue. Aí, ou seja, tem dor migratória, tem sensibilidade, tem anorexia, tem náusea, ou seja, estão avarados lá em cima e não é apendicite. E, e aí e aí entra o poder da TC, né? Porque a TC, ela derruba esse falso negativo aí para menos de 5%, né? Então assim, é um número bem considerável, né? Para gente ter comparação, né? Entre só a clínica e a tomografia E, associada, né, ao e a diagnóstico. outra coisa, eu não sei como é a tua vivência aí,
No interior, ele tá falando aqui como se a gente morasse perto, mas não, pessoal. Aqui no Mandacaru, o André tá no sul do Ceará, eu tô no É, norte do Ceará, né? é, Eu tô Sobral, Acaraú, Itarema, e o André tá Crato, Juazeiro, é mais de 500 quilômetros de distância. é mais de 500 quilômetros. E é assim, eu não sei qual é a tua vivência em relação à tomografia, o contraste. Cara, o contraste é pouco, assim, pouco disponível, por incrível que pareça, assim. Então, muitas TCs que a gente pede aqui são sem contraste, infelizmente, né? Não tem É uma o... bosta. É. É uma bosta. Macho, eu fico puto. Eu criei uma escala aqui, um fluxograma para os residentes, os internos e quem trabalha assim comigo seguir, macho. Então, aqui é assim, para os pelo menos como é que eu oriento, né? Para os pro uso do contraste, né? A primeira pergunta é: paciente está vivo? Se a resposta for sim, contraste. Contraste. Se não, não precisa. Pronto. Eu uso esse fluxograma. E aí eu diminui muito, assim, as minhas dores de cabeça, entendeu? Com essa questão. É, Mas é um dilema, é um saco, e a galera enche o saco, e não tem creatinina, e se é um ainda paciente tá nessa, cara, idoso. sério mesmo. Aí você vai lá e fala aquela novela todinha de novo, que não tem problema e tal. Ainda tem a prednisona e a loratadina aí na tomografia? Tem, em alguns lugares tem, né? Eles mandam fazer hidrocortisona, hidratar. Uhum. É Aí, uma aquela barreira assim grande, novela. né? Não, Em tese, é só cultural, precisaria. mas é cultural isso aí. Porque assim, quando tu recebe paciente, tu vai hidratar, se tu suspeitou analgesia e tal. Outra coisa, André. Outra coisa, viu? Você que vai trabalhar no interior, que tá longe de centro de hospital com cirurgia. Ah, eu não vou fazer analgesia porque vai mudar a história natural. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Isso é uma Deixa o crueldade. paciente analgesiado. Pelo amor de Deus. Vai pro inferno, viu? Ah, não, não Pessoa vou dessa mudar. vai pro inferno. Eu me revolto, assim, que é assim, dipirona se necessário, cetoprofeno se necessário. Meu amigo, não é se necessário, o paciente tá com dor, Vai faça mascarar o analgesia. sintoma, né? Aí a doença se escondeu, ó. A doença tá assim, ó. Guerra de dipirona, a apêndice fez isso, ó. Vai mascarar o sintoma. Eu escuto de vez em quando isso também, viu? Eu escuto. Já, assim, não tanto, não com tanta frequência quanto antes, né? Mas ainda escuto de vez em quando. Pode fazer analgesia, né? Ou não pode fazer? Pode, mas faça aí, arrocha o nó. Nem pode, Enche o tanque, deve. enche o tanque aí. Mas é por aí. Aí, a, e aqui ainda tem, macho, a TCC em contraste, mas ajuda, né, João? Na apendicite, assim, ajuda, né? Assim, A não é gente o que vê pior. muito O TC, ruim é cara. para diagnóstico diferencial, né? Assim, É. às vezes não. O apêndice você não vê muito bem, aí lasca tudo. O, mas assim, para abdômen agudo, macho, a TC sem contraste é muito ruim, cara. Assim, se você não tem uma suspeita assim para uma coisa bem definida assim, uma hipótese diagnóstica de apendicite assim que você tá muito propensa a definir, né, e tal, bom, eu vou pedir a tomografia para estratificar, né, aquela questão. Mas a TC sem contraste é muito, deixa muito a desejar. Eu já tive É. alguns probleminhas aí com isso. Um dilema gigantesco é gestante, porque não tem ressonância disponível, né? Exato, Ressonância. Então a ressonância é o padrão ouro para gestante. exato. Aí vamos supor, tu pega uma paciente, André, com dor em falsa ilíaca direita, e tem a ultrassom ali, não é possível caracterizar o apêndice, o útero está aumentado, e aí? Aí Aí é aquela coisa gostosa, né? De você. é Aí fica difícil. gostosinho, né? Meu amigo. E aí que é Difícil. o seguinte, bicho. Se eu tiver condição de, nesse contexto aí, fazer uma laparoscopia, eu faço. Concordo, Se eu tiver condição, eu faço. concordo. Porque aí você fica sempre naquela dúvida, se a leucocitose é da gestação ou é de uma apendicite, né? Aí faz uma analgesia ali, a dor melhora um pouquinho, mas depois você fica receoso, né, de dar uma alta a uma paciente dessa, né, ela piorar depois. Aí o PCR tá tocado, macho. Se eu E não tem um, tiver e tem um como, problema na gestante, assim, que não é óbvio, que não é porque ela é gestante, obviamente, é o né? Mas menino, né? é o diagnóstico É, diferencial. é o Não é nem feto, isso, né? é a infecção urinária. Porque os tomates de urina vêm com infecção,
mas a apendicite pode contaminar o sumário, né? Você pode ter um exato, sumário alterado por causa da apendicite, se um apêndice for retrocecal. E aí? exato, Ah, não, exato. eu vou tratar só como infecção urinária na gestação. Aí, eu, assim, se eu não tiver laparoscopia, vou ser bem honesto, eu converso com a gestante, converso com a família, digo, ó, a minha suspeita é apendicite, a ultrassom não me deu suporte, não posso fazer tomografia em você, né? Não vou e não tem ressonância disponível. Vamos assim entrar em consenso para fazer Davis. Para fazer a incisão de Davis. Tem assim, quando tem hospital com recursos escassos, né? A gente vai ouvir as discussões, a escola, não sei o quê, a gente vive numa situação diferente, né? Agora eu pergunto, se tu for entrar nesse caso, no Juan Davis, aonde é que você faz a incisão? Onde é que eu faço a incisão? Rapaz, eu... Na parede, assim, gestante, tá Hum, entendendo? hum, Você indicou as cirurgias. hum. Eu lateralizo um pouco. No Davis, a gente faz ali na. É um Davis ali na fossa ilíaca direita. Eu lateralizo um pouquinho. E aí, quando eu entrar na cavidade, eu coloco um afastador para afastar o útero. Até posso fazer um pouquinho, mudar um pouquinho o decúbito para facilitar. Mas às vezes que eu entrei, André, eu consegui afastar. Assim, um afastador abdominal, eu consegui afastar o útero para poder acessar o apêndice. Eu só lateralizo um pouquinho mais. Mas e se aí se o útero tiver já aumentadinho ali, levando ali cicatriz umbilical um pouquinho acima. Pronto, é assim. Aí a ultrassom ajudaria, por exemplo, não foi É possível ruim, é caracterizar. assim, É para você chato, definir é chato. essa localização aí, porque assim, não vai entrar com mediana, né? Tu vai entrar com uma incisão diferente, né? Com a Dave, né? Ou a Aí, Davis ou assim, a McBurn, né? Que você pode ampliar um pouquinho, né? Uma oblíquozinha. espera aí, só um Oi? minutinho, João, só um minutinho. Uhum. As duas cachorras vieram brigar aqui, mas no meu pé. Eu tava puta aqui, sem querer, sabe? Mas já foi, né? Mas aí eu tirava aqui o som e depois voltava e brigava com ela, chutava um aqui, mas depois cortaria, viu? Ô, É, putaria, mas. incisão na gestante realmente é complicado, viu? Macho, assim, o que é que eu vejo? A ultrassom, ela ajuda, né? A localização e o ponto, se não tiver nada, que assim, aquele, não tem ultrassom, aí eu vou no lugar de maior dor. Isso aí é Maior uma dor. orientação Ah, que a galera passa, né? sim, 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 No sim, lugar de sim. maior dor, aí você faz a incisão ali. Então, Sim. mas é uma decisão cruel, né, bicho? É Inclusive, uma cara, eu vou situação ser bem honesto. difícil. Na aberta, eu me guio pela dor do paciente. É tipo assim, vou fazer Davis em todo mundo, não. Eu já peguei apêndice justa vesicular, entendeu? A dor é onde? É, É aqui em cima, diagnóstico de apendicite, eu abro como se fosse fazer uma colestectomia aberta. É o local onde tá doendo mais. coragem, viu? Eu tenho até um registro disso, cara. Eu não tinha Sim, vídeo, né? E aí o paciente fez uma tomo com apendicite, a dor dele, ele palpou assim na altura da vesícula. Ele tinha Murphy, não tinha Bloomberg, eu já tinha peguei. Murphy e a tomografia era apendicite. E não tinha vídeo, né? Estranhamente, não Aham, tinha vídeo. Aí eu abri na incisão da vesícula, uhum. um pouquinho menor, obviamente. E aí eu peguei o apêndice, tenho foto e tudo. Não, Aí mas tu já foi direcionado, né? já foi Tu já estava direcionado. direcionado, né? Porque tinha a tomografia. É. Agora, Mas se a tu for- dor é um guia, viu? A dor é um é, guia. exato, exato. Assim, que a galera falava assim das antigas, né? Não, quando eu tinha assim um caso desse e tal, era um ponto de maior dor. Aí ia lá. Uhum. E é isso, né? Ele tá falando até Pois, da tomografia para estratificar, né? E aí a grande divisão, o grande dilema das condutas, né? Porque todos nós, assim, apendicite, cirurgia. E aí veio esse choque de realidade de que a evolução não é linear, que os pacientes podem reverter,
né, a apendicite, e aí se dividiu em apendicite complicada e não complicada, né, André? Opa, deu um tiltzinho aqui. Exato. Aí é os dois grandes grupos, né, que a gente vai dividir a vai estratificar, na realidade, né? Apendicite não complicada, né? E a complicada. Pela tomografia, a apendicite não complicada é aquela apendicite que está ali em estágio inicial, né? Não E perfurou. não tem abscesso, não tem peritonite, não tem pneumoperitônio, não tem perfuração, né, no caso. E a complicada é a que tem, né? Então a gente divide por quê? Porque muda o tratamento, né? Uhum. Divide porque muda o tratamento. Idealmente, idealmente o tratamento para você pode tratar um apendicite grau não complicada só com antibiótico, né? Então é uma alternativa, não é o padrão ouro, mas é uma alternativa, né? Já a complicada não, a complicada eu não tenho escolha, eu tenho que fazer alguma coisa por aquele paciente, né? E Uhum. aí, e aí idealmente assim, se eu tiver um apendicite com um abscesso maior que 4 centímetros, e eu acho que o Flemão? último artigo que saiu, ele falava também de idade, né, para drenar. Eu acho que ele dividia também em idade, para drenar o abscesso. Se for uma idade menor do que 35 anos, ele indica cirurgia, já. Ele não drena, não. Eu acho que foi Pela o... idade. Isso, pela idade. É que tá ligado que eu sou up to date, né, mano? Eu me É, guio, eu, sabe? eu, 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 eu lembro. Eu me guio O, muito por ele, né? eu acho que foi o Jerusalém de 2025 que falou isso, Uhum. porque ele parte do pressuposto que o paciente mais jovem dificilmente ele vai ter uma neoplasia, entendeu? Então, favoreceria não Então, operar. não favoreceria não drenar pensando que é um tumor, tá entendendo? Para Certo. você tratá-lo de forma adequada mais na frente. Colono, estadiamento, essa coisa do tipo, tá entendendo? Entendi. Cara, é assim, vou estratificar em relação a não complicada, né? O que é não complicado? O paciente não está séptico, não tem perfuração nenhuma, não tem líquido inflamatório, não tem peritonite regional, que é chamado de fleimão, né? A gente confunde plastrão com fleimão, Bem, né? não. Fleimão é a peritonite regional. Pode ou não ter plastrão, tá? Pode ou não ter plastrão. E aí, na apendicite não complicada, que é o apêndice íntegro, você pode fazer o tratamento no operatório. Pode fazer. E essa eu particularmente, assim, muito bem honesto, eu não indico. E aí a gente tem estatísticas para embasar. Olha só a estatística, André. Qual é a taxa de falha do não operatório? Em 30 dias, 10 a 20%. Em um ano, 30 a 40%. Em 5 anos, 40 a Quase 50%. 50. Agora você chega para um paciente aqui do Brasil, o nosso perfil, tu sabe como é o nosso perfil, né? Do Sei. imediatismo, do quero resolver, e diz assim, minha filha, é o seguinte, você pode fazer o tratamento não operatório. Ah, doutor, graças a Deus, não vou fazer a cirurgia. Mas aí você fala os percentuais, ela fala, não vou aceitar. Alguém aceitaria, André, sendo bem honesto? Mas até hoje, assim, se eu oferecendo um tratamento, não. Entendeu? A opção. E, sendo bem honesto também, assim, é muito difícil a gente ter esse segmento, porque normalmente o paciente se perde aqui, na minha Perfeito, realidade. cara. Tu tocou no principal ponto. Eu não, eu não, Quem é que vai não seguir esse consigo. paciente? Exatamente. Pode ser um paciente do consultório particular, mas o cara não vai, macho, ficar voltando assim, ele se perde. Então, assim, eu tenho receio por conta disso, tá entendendo? Por conta disso. Sei lá, mas um caso particular, vamos dizer, é um paciente que tem uma comorbidade importante e tal, aí sim, aí é outra história. Aí é outra história, né? A gente sabe que, não, se fizer uma cirurgia nesse cara agora, vai ter um prognóstico muito ruim, então vamos tentar Esfriar. esfriar o processo, vamos tentar tratar clinicamente, né? Uhum.
Mas assim, mas tendo a opção, as duas opções eu não considero, cara. Eu não considero, eu indico a cirurgia. O padrão Uhum. ouro é apendicectomia via laparoscópica. Sim. E se for fazer o não operatório, como é que é a recomendação? Você faz antibioterapia venosa por 1 a 3 dias. Se o paciente melhorou, vai para casa com antibiótico por 7 a 10 dias, oral. Você troca e acompanha, né? Aí tem E um aí, detalhe, né? Tu vai dizer, ó, o paciente, a gente vai fazer, não precisa operar, mas tu vai ficar internado aqui 3 dias, né? Depois vai tomar mais uma semana de medicação, de antibiótico, né? Mas se tu operar, tu vai embora hoje. Se for de manhã, eu dou alta de noite, de tardezinha, uhum, né? Ou amanhã cedo. Normalmente é assim, né? A apendicectomia não complicada, né? E aí, no- né? O que é mais, o que é melhor para você? O cara quer operar logo, sim. sem Eu dúvida. acho que a aplicação do não operatório no Brasil é muito complicada, cara. Agora, assim, Eu, o que foi interessante, João, nesses estudos aí que eles fizeram, falaram do tratamento não operatório, acho que o CODA talvez foi o último, eu não vi o mais recente, eu acho que foi o último que eu li foi o CODA. Tem uma parte, né, que foi aquele primeiro, o CODA, depois, e ele fala uma coisa que eu achei interessante, que assim, que a apendicite recidivada não vai ser mais grave do que é o primeiro do que a episódio. primeira, do que o primeiro episódio, entendeu? Então, eu achei interessante isso, porque na minha cabeça, o meu receio era antes, né? Era tratar clinicamente a apendicite e ela recidivar pior, entendeu? Então, eu vou deixar de fazer uma cirurgia mais tranquila e quando Sim. for reoperar, ser uma cirurgia ruim, né? Uhum, Mas não se demonstrou isso pelo estudo, né? uhum. Aí eu É achei um interessante. dado interessante, assim, que eu tinha uma ideia diferente, né? Voltaria pior, né? Como a gente É, falou que a patogênese não é linear, né? Não vai piorar. exatamente, aquela conversa que a gente teve, né? É, mas, mas e abre muita coisa para a gente ficar imaginando, né? Pô, será se eu já tive um apendicite e melhorou espontaneamente e tal, né? Porque se E acontece. eu não duvido que alguém numa UPA tenha tratado uma dor hifocílica direito, o paciente melhorou, era um apendicite Exato, e reverteu. E aí exato. nunca vai Melhorou, saber. passou antibiótico. Quem nunca passou um antibiótico, né? Para um paciente assim com. Não, não, né? É medicina baseada na minha É, vivência, né? exatamente. Escola iatrogênica, aquelas coisas do. Ei, Gabriel, posso sair depois. Cara, e outra coisa, agora o não operatório como ponte, aí eu já fiz. Tipo, o paciente tá complicado, com abscesso, e drenou, resolveu, Isso. tal, tal. Eu fiz isso, inclusive, na Carol, cara, impressionante. Olha a história. O paciente estava no Rio de Janeiro, com dor em fossílica direita, foi para vários pronto atendimentos no Rio de Janeiro, aí só cozinhando, né? O padrão cozinhado, né? Aí ele viajou para o Ceará, foi para Caraú, fez investigação. Quando chegou no hospital, ele tinha um abscesso de 250 ml, justa bem na parede abdominal, dá para você ter a flutuação. E o paciente tranquilo, né? Naquele nívelzinho ali, tranquilo e tal, umas febrezinhas. O que é que a gente fez? Abscesso carioca. Um abscesso Abscesso carioca. carioca, exatamente. A gente drenou o paciente ficou excelente. Ele foi para casa, e aí, como ele tinha menos de 40 anos, a gente só programou a apendicectomia de intervalo, né? Que é Sim. aquela com 6 a 8 semanas. E aí a gente fez, André, impressionante. Não tinha, o abdômen, assim, parecia que não tinha nem doença. Você tava Cara, operando, é impressionante, assim, né? Você acha é. que vai estar muito ruim, você entra por vídeo bem Não, tranquilo. não. Assim, eu não tenho a oportunidade de fazer essa escolha, né? Assim, nesse caso aí, talvez, né? Fosse viável por conta de que o abscesso era grande e tal. Mas, assim, eu não tenho a percutânea aqui com essa facilidade, não, entendeu? Mas eu adoraria ter, porque, assim,
é o que eu ouço e o que eu leio, é que não há diferença, assim, entendeu? É uma cirurgia, assim, relativamente tranquila, né? Não é uma cirurgia que vai ficar muito, muito ruim, né? Assim, você imagina, não vou tratar agora e vai ser muito, muito ruim de operar mais na frente, né? Uhum. Mas não, pelo Uhum. contrário, né? E É, nesse caso dele, tava na pele. Então, assim, tinha hora de flutuação, então não precisaria fazer um super método invasivo. Leva para o centro sim, cirúrgico, sim, sim, drena. sim. Tava fácil, Uhum. mas se eu tiver a oportunidade, eu dreno. Nesses casos aí, eu também concordo, mas assim, mas o meu problema é a disponibilidade, eu acho que o seu também, né? De percutânea, né? Para fazer, se for, não for uma abscesso tão na cara ali, para você drenar, para você mesmo ir lá com ultrassom, né? Guiar. Uhum. Eu já fiz, João, aqui, mas não foi para apendicite, foi para diverticulite, entendeu? Sim. Eu já fiz parecido também, mas eu tive a felicidade de conseguir drenar por ultrassonografia, e aí o paciente também tinha uma fístula para a bexiga, e aí eu fiz uma colostomy, desvio trânsito, operei ele depois de 2 meses, mas a barriga do jeito que você está falando aí, ó, cirurgia assim bem tranquila, assim, no ponto de vista de aderência, inflamação, Uhum. foi filé, Melhora muito, né? Algumas demais. doenças têm um padrão, né? Por exemplo, até a colecistite, quando você passa quando tá na fase subaguda, que é ruim de operar, mas a gente acaba indicando, porque a gente tem experiência em via biliar e tudo. Mas numa situação que você tem pouca expertise, você esfriar o processo é uma boa, assim, Com certeza. é uma boa negociação. Exato, exato. Se o paciente está respondendo ao tratamento clínico, né? Não tem por que você encarar um negócio que você não tem essa segurança, não tem uma ajuda ali por Uhum. perto também, que é importante. E para estratificar, assim, até voltando na relação da indicação, na não complicada, pessoal, não existe apendicectomia intervalar. Ou seja, não existe aquela apendicectomia de intervalo. Só existe a apendicectomia de intervalo, que é aquela que você faz em 6 a 8 semanas, na apendicite complicada. Por É, mais que você faça o não operatório, esse paciente vai ser operado. Tá? O que vai mudar é como você vai intervir na primeira internação e se você vai fazer ou não colonoscopia. exato. A intervalo é exatamente isso. Eu não tenho dúvida que eu vou operar, né, o paciente. Tem que estar pensando na frente, né, ali, em Uhum. relação à Porque o cirurgia. ponto, André, é assim, Consequências. você operar um paciente com uma apendicite perfurada logo no primeiro episódio, sem você ter a oportunidade de esfriar, você corre o risco de ter lesão intestinal, tem bloqueio, você pode fazer uma colectomia direita, e aí o desfecho do paciente fica bem mais arrastado, né? Não, a cirurgia tem um risco muito maior de ser uma cirurgia mórbida, assim, né? Ter que fazer uma colectomia, né? Então, uma tiflectomia, aquelas paradas. Mas, mas se tiver oportunidade, eu faria sim, drenaria ali, faria como você relatou aí no seu caso, e é o que manda a literatura, né? É. E como é que manda a literatura estratificando? Se for complicada na tomografia, o que é que você faz? Se o abscesso for maior do que 3 centímetros e for puncionável, tem esse detalhe, né? Que se ele não tiver lógica para punção, não adianta, né? Se ele for maior que 3 centímetros e puncionável, funciona antibiótico não operatório, apendicectomia intervalar. Se o Isso, paciente tiver abscesso menor que 3 ou maior que 3 não funcionável, aí é cirurgia. exato, exato, perfeito. João, e pensando agora no tratamento, na cirurgia. Hum. A cirurgia padrão ouro, né? A apendicectomia por vídeo, eu acho que isso aí ninguém tem dúvida, né? Mas tem algum caso, assim, que tu indique a aberta, mesmo, assim, mesmo tendo a oportunidade de fazer por vídeo. Não, isso aqui eu vou indicar logo laparotomia aqui para esse paciente. Tu, tu tem algum caso que tu faz assim ou não? Tu sempre começa por vídeo? Sempre vídeo, cara. Sempre vídeo. Tem estudos que comparam os dois, né?
e colocam a aberta como a vantagem na peritonite difusa. Eu falei, na peritonite difusa? Eu não abri up to date, né? Eu li, não, na peritonite difusa, você fazer aberta. Tem as vantagens da você tá com a mão lá dentro, lavar a cavidade e tal, mas você tem que ter aquele conceito na cabeça que essa cirurgia por vídeo que você vai fazer, por mais que você não limpe todos os espaços, você vai fazer tudo. Mas se recoletar, você entra por vídeo de novo, entendeu? Então, Uhum, assim, não é, nem tudo é obrigado a resolver na primeira cirurgia. sim. É, eu acho que assim, a, a cirurgia por vídeo, mancho, ela tem tanto benefício, né, bicho, que você teria a querer fazer ela sempre, né? Acho que eu, assim, indicaria aberta de cara, assim, só se o paciente tivesse uma contraindicação bem formal, tipo, é um paciente que está chocado, entendeu? Então, um paciente que está Que não tolera o pneumo. muito distendido, né? Às Uhum. vezes tem aquele paciente Sim, sim, sim. distendido, que você tem aquela dificuldade de fazer o pneumoperitônio, o teto fica ruim. Sim. É muito ruim a cirurgia quando o paciente está distendido, né? E, tem a questão, e aí vamos entrar no Mandacaru, né, na região. Laparoscopia, não é porque o nome é laparoscopia que todos os materiais de laparoscopia estão disponíveis no serviço, né? É, A pinça de imobilização de alça, a graspa traumática. Eu não vou arriscar o paciente só porque tem que ser vídeo, entendeu? Mobilizar a alça com a graspezinha traumática, nem pensar, meu amigo. Nem exato. pensar. Eu vou abrir, entendeu? Converso com a família e tal. Mas eu não sei como é aí a disponibilidade. Cara, é assim, a disponibilidade do vídeo laparoscópico, eu pensava que era melhor aqui, mas assim, mas está mudando, assim, tá mudando. E tem um serviço que eu menor, assim, que um hospital de referência para trauma, e tem um outro que não é tão referência para trauma, né? E aí, a gente tem a dificuldade do vídeo desse hospital, que é 100% público, né? De referência para trauma. Não, é o regional. Regional Uhum. é o hospital 100% SUS, né? E referência para trauma. E a gente, às vezes, para fazer uma urgência, tem uma dificuldade do material, porque tem alguma eletiva já no mapa e não tem o material para usar e tal. Aí acaba que não tem o material para urgência. Então, tem essa dificuldade, né? E tem E no outro serviço, o gosto do serviço, né? O gosto do serviço também. é. Ah, vai botar vídeo. Aí começa, né? Ai, vídeo, não sei o quê, mas por que, mas a galera, mas tem aquela visão de um tempinho atrás aí, né? Mas que a cirurgia por vídeo era muito demorada, o cara na curva de aprendizado, todo mundo na curva de aprendizado, né? E essa Uhum. curva nunca acabava, né? Era aquela curva que você fazia lá na Lua, do jeito dos astronautas lá, né? Aquela curva, os caras foram lá na Lua e fizeram uma curva por trás da Lua e voltaram. E aí nunca acabava a curva e a cirurgia, que era para ser 40 minutos, durava 3 horas, é um saco mesmo. Mas não, isso aí já mudou, isso aí já passou, isso aí foi no começo da videolaparoscopia, que estava todo mundo ali conhecendo ali a técnica e pegando essa mão e tal. E quando a galera vê que você tem um tempo normal, igual a outra cirurgia, vai conhecendo e vai dizendo, não, a cirurgia por vídeo, ela tá certo por vídeo, já vai encaminhando, entendeu? Eu não sei o que é que Lá, você percebe. Assim, eu tô assistindo uma maturação na videolaparoscopia na urgência, aqui na região norte, tá bem melhor, assim. Ah, eu vou pedir uma cirurgia por vídeo, a obstrução, tipo assim, a dificuldade não é como era antes, há uns 5 anos, entendeu? Ah, o uhum, pessoal tá, ó, tem uhum, material, já temos a sala do vídeo e tal. Então, assim, ele tá falando isso, parece até absurdo, né, para quem mora no sul e sudeste, mas aqui a gente é, tem, é guerra, né, guerra. é. Assim, eu acho que a gente tem vários Brasil, né? Então, assim, e dentro de cada Brasil tem também várias particularidades, né? Então, assim, lá no sul-sudeste tem também serviços excelentes, mas também tem serviços que têm suas, suas peculiaridades, assim, suas dificuldades e tal, né? Não tem também a disponibilidade de certos recursos, né? E a gente aqui também tem hospitais que são hospitais excelentes, que você tem tudo ali na mão, mas tem outros hospitais também, como esses hospitais mais
mais de guerra, como você fala, né? Que aí a gente tem que se virar nos 30, né? Então, esses hospitais aí é que a gente tem essa dificuldade de lidar. Assim, a maior parte aqui acaba sendo esses hospitais que a gente tem que ser criativo, né? Para não dizer outro, outro termo. E aí a gente acaba que usando alguns artefatos aí, que para não dizer que criou, sei lá, eu criei uma coisa aqui para uma gambiarra, né? Para usar aqui na cirurgia por vídeo, né? Para eu poder fazer essa cirurgia. Enfim, tipo, fazer uma colectomia com um Hulk, né? Porra, bicho, fazer uma colectomia com o Hulk. Poxa, é o recurso que tem. Ah, mas se não der certo, eu abro nem fazer aberta, né? Então, fazer Sim. uma recurso que tem, vai fazendo. O importante é ter a noção daquilo não ser prejudicial para o paciente. A partir do momento que aquilo fica sendo prejudicial para o paciente, aí não, aí muda a configuração. Então, é melhor não fazer, não arriscar, Sim. né? Sim. Então, É aquela coisa, se a gente não trabalha, é porque assim, não tem nada aí, por que que vocês trabalham? Não é que não tem nada, tem sim muita coisa. A questão é que a nossa presença e nossa cobrança, ela induz a mudança no serviço. Então, a reflexão, assim, até filosófica também. Se a gente não fizer pressão para mudar as coisas, não adianta. é, Só faço aberta, eu só sei fazer aberta. Aí eu tô no hospital que só faz aberta. Vai ter vídeo quando? Nunca. Nunca. exato, exato. Né? Então, você tem essa função também, né, dentro do serviço, assim, né? Essa função de cultural, assim, e aí que a gente tem que ir implementando, né, também, às vezes, essa Sim. mudança, né? Mas aqui, bicho, aqui até que assim, a gente tem um acesso a muita coisa lá no hospital, tem grampeador, enfim, entendeu? Mas no caso da urgência, que às vezes compete com um eletivo que já estava ali, aí você acaba não conseguindo material, né? Então, e fica Uhum. mais difícil às vezes de você fazer. Mas enfim, é por aí. E é isso. Eu acho que a gente já abordou, acho que muita coisa, né, João, em relação a apendicite, eu acho que foi. E até, eu vou até mudar, só em relação ao antibiótico, né, que até na colangite, a gente falou do antibiótico no final, né? Uhum. Do antibiótico, pessoal. Apendicite não complicada, cefmetro, amoxiclave, tá? É espectro reduzido. Complicou, não é cefmetro. Pensa, pseudomonas. Amplia. Cefepimimetro, entendeu? Amplia, piperacilina, Ah, tazobactam. Amplia o espectro, tá? Não é porque macho, deixa eu te perguntar agora, tu falou em antibiótico, aí eu lembrei do negócio. Apendicite não complicada. Antibioterapia até quando? não complicada, a Não complicada. recomendação, não complicada, a recomendação, estranhamente, é diferente da complicada. Olha aí. Na não complicada, você faz venoso 1 a 3 dias. O paciente melhorou, vamos supor que melhorou no 48 horas, vai mandar para casa. É você completa por 7 a 10 dias. Não, você operou. Você Eu operou. operei. Pronto. Você Não operou. complicada, Operou, não complicado, né? operou. Só no primeiro, só na indução Antibiótico anestésica. terapia? Não, Não. só na indução Não. anestésica. Exatamente. Operou, acabou. Tirou o foco infeccioso, né? Um beijo, um abraço. Exato. Que na Exatamente. prática você vê, né, o CF-metro, né, já está no padrão, na pressão padrão, CF-metro. Mas Meta e tal, aí faz apendicite, você chega lá, passa a visita, quinto PO de apendicectomia, grau 2, CF-metro, D6, sonda vesical, completa o antibiótico amanhã. Eu digo, que beleza. rapaz, Quem nunca ouviu isso, né? Ainda bem que tá diminuindo, bicho, tá diminuindo. não, tá diminuindo, A graças a galera Deus. tá. Mas, macho, na minha residência, quando eu fiz, o padrão era esse, macho, o padrão era esse. E eu acho que de pouco tempo para cá vem mudando, né? A galera vai mudando, E é uma mudança assim que tem um felizmente. impacto, né? Imagina aí, tu evita o paciente ficar 5 dias internado, consumindo recursos, o risco de infecção cruzada, e simplesmente tu não precisaria fazer isso, já poderia dar alta no primeiro dia. Já pensou, macho? É exato, é cruel, né, macho? Cruel. A Mas inteligência é cruel, né? as evidências, bicho, veio para mudar muita coisa, né, mas você vai ver, vai comparar
algumas coisas, assim, pouco tempo, relativamente, em 20 anos, digamos, né? Uma conduta que era feita há 20 anos, que a gente acabou aprendendo, assim, dessa conduta ainda na faculdade, da faculdade vai Orelhada. ainda começando a residência ali com aquela conduta, né? Você vai ver, né, mas a mudança, assim, tudo é as evidências que vão aparecendo e vão mostrando que não precisavam de tanto, né? Uhum. E é isso. E na complicada, quanto tempo tu usa antibiótico na complicada? Tem pus Depende, ali. depende. Depende de quê? Digamos assim, que eu operei, né? Hum. Eu operei. E aí o paciente evoluiu bem, está evoluindo satisfatoriamente. Eu mantenho 72 horas de antibiótico endovenoso, né? Aí internado. Se o paciente não evolui, claro que satisfatoriamente, né? Faz um IR, aí demora mais tempo de internação, infelizmente, né? Aí, fez uma coleção, alguma coisa, aí vai ficar mais tempo de internação. Aí não tem jeito. Mas não, tá evoluindo satisfatoriamente, eu mantenho 72 horas de antibiótico endovenoso. Sim. Tá complicada que eu operei, né? Uhum. Porque tem aquela questão, no SUS é uma coisa, no privado é outra, né? E não é porque o paciente é melhor ou pior, não é isso. A questão é o seguinte, o paciente SUS, quando ele tem uma apendicite complicada, vamos supor que você tem que fazer os 5 dias. Você lavou a cavidade, faz os 5 dias de antibiótico venoso. Eu preferiria ter esse paciente na minha mão, esse tempo, do que dizer assim, não, vá de alta e marca consulta pra gente ver como é que tá, porque a gente sabe que vai se perder. Infelizmente, cara, vai se perder. Isso é muito triste, entendeu? Você muda a conduta circunstancialmente porque você não consegue ter o acompanhamento 100%. No privado é diferente. No privado você Sabe consegue ter que o paciente na sua mão. aí você depende de algumas realidades também, né, João? Uhum. Tipo, nos hospitais regionais aqui, que eles polarizam várias cidades, né? Então, você opera um paciente que mora, às vezes, a 100, 200 quilômetros ali de distância, e você não tem como fazer esse acompanhamento. Então, você opta por deixar o paciente internado mais um tempo para poder dar uma alta com mais tranquilidade. Sim. Ainda tem essa nuance aí, esse detalhe aí na realidade de É. alguns hospitais, né? Principalmente os regionais, né? Os regionais, eles têm mais essa pegada, né? Uhum. E a reinternação é um problema, né? Ah, vamos seguir. A evidência, ela não é uma obrigatoriedade, assim, você não tem que seguir ela, isso. Você utiliza ela dentro dos seus recursos, né? Não Exato, é assim, ó, eu exato. vou, ó, a evidência é isso, então eu vou fazer. Calma, como é que seu recurso te oferece o tratamento? O paciente tem retorno rápido? O paciente mora perto do hospital? Tem que ver tudo isso, né? Para não achar, É, para não ser um ortodoxo da evidência, né? exatamente. Você tem que usar a seu favor. Então, com a sua realidade, o que é que você tem, vai juntar as duas coisas aí e vai tentar levar mais benefício para o seu paciente, né? O que é diferente de, eu sempre fiz assim, nunca deu errado, né? Aí isso aí não é evidência. Isso, Aí não. isso aí não é evidência. É aquela coisa, né? Não é porque deu certo que você fez o certo. O que se, você pode fazer coisas erradas que vão dar certo, mas em boa parte das vezes vai dar errado. Normalmente a gente vê é, pessoas assim que são mais resistentes a essas evidências que vão surgindo, né? E aí, eles usam muito disso, né? Mas por Ancoragem, que né? que eu vou mudar se tá dando certo, né? Então, assim, o tratamento de apendicite é clínico, o diagnóstico é clínico, e a tomografia? Não, aqui eu não preciso de nada, não. Eu faço clinicamente, né? Aí tá lá a taxa de laparou branca, 20%, né? Aí você pensa que está fazendo um bem para o paciente, aí o paciente faz uma hernia incisional ali naquela incisão e tal, aí vira aquela bola de neve, né? E às vezes nem volta pro cirurgião da vivência, né? Eu Não não tenho volta, aí eu não tenho complicação, eu problema. não tenho É, eu não tenho complicação. Você não vê o complicação. pós? Aí, meu irmão. É fácil, né, não? Aí eu tinha um colega que não fez um pneumotórax na residência, porque não via o raio-x. Não fez um. Não Aí, existe complicação que eu não vejo, não, né? Se não eu não fez, vejo, não não fiz um existe. pneumotórax, não fiz um pneumotórax. Caralho, mas tu é bom mesmo, isso.
Mas eu já tinha dele, eu já tinha drenado uns 2 ou 3. Tem que lidar com isso, é complicado, cara, sério mesmo, viu? Tem que Mas lidar com egos inflados, né? exatamente. Mas é isso, é isso. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui de apendicite, né? Tem alguma coisa ainda, João? Aí que você tá lembrando? Acho que não. Eu honestamente, as classificações de apendicite que você pode usar, tem a brasileira, tem a Ah, do colégio americano, né? Tem a Associação Americana de Cirurgia do Trauma, que eu acho a melhor, mas assim, é mais para você facilitar os estudos, né? Então, você, uhum. não, vamos pegar os casos com apendicite grau 3 dos Sim. hospitais A, B, C, D. Aí você, isso aí é Mas, interessante, e é por isso que eu acho que tem que estratificar. Mas na prática, se é grau 3 ou grau 4, vai mudar assim, eu vou drenar ou não vou drenar, vou fazer antibiótico ou é. não vou. Você vai Mas acabar. sabe o que é interessante, assim? Pelo menos você falou aí para termo de estudo, né? Para você ter um nível assim de comparar, né? Aquela, aquela, aquela classificação ali, você comparar com o estado atual da doença, né? Sabe o Uhum. que é interessante também? Porque tem serviço, João, eu não sei como é aí, mas deve ser parecido, que todo dia é uma pessoa diferente, todo dia é um cara diferente, né? Aí todo dia você passa aqui, aí o cara diz, não, bota o antibiótico. Aí no outro dia passa outro cirurgião, aí tira o antibiótico. Aí no outro dia passa outro cirurgião, aí bota o antibiótico que não estava fazendo o primeiro e mais outro. Então assim, por quê? Porque lá só tinha apendicite e pronto, entendeu? Aí assim, para homogeneizar, digamos, a conduta, talvez, para deixar uma conduta mais homogênea, assim, dentro da equipe, a classificação podia ser adotada, entendeu? No hospital com um serviço assim. Eu acho que é uma ideia interessante para Tem, não ter essa mudança de condutas assim entre um profissional e outro que está passando na visita. tem que ser uma pressão institucional. A gestão estabelecer os protocolos, né, junto com a equipe assistencial. Para quê? Porque todo grau 3, 4 e 5 vai fazer antibiótico tanto tempo, e grau 1 e grau 2 só na edição anestésica. E é isso, entendeu? E vai Isso, todo mundo ficar alinhado e isso vai isso, gerar isso. retorno ao serviço. É mais nesse sentido, assim, eu acho que a classificação é importante, né? Mas para orientar mesmo a galera que está ali no dia a dia e na passagem de visita, porque também é difícil para o cara que está passando. A gente fala que fica falando, brincando, assim, né? O cara que tira o antibiótico, bota o antibiótico, né? Mas é difícil também, mas o cara não estava na cirurgia, não sabe como foi, né? Não sabe o que foi feito. Aí o cara que estava na cirurgia escreveu porra nenhuma. Aí o cara tá lá no outro dia para dar alta ao paciente. Bonito, eu vou dar alta pro paciente como? Se eu não sei nem o que, que tinha lá dentro da barriga do paciente. Então vai ficar internado. Aí o cara acaba ficando internado porque não tinha descrição de como estava aquele apêndice, né, e tal. E outras coisas assim que a gente viu. Uhum. E os detalhes, né? Dreno, eu não deixo em nenhuma situação, assim, né? O seco tá friável, meu amigo, ele vai ficar friável lá mesmo. E ele vai vigiar todo dia Acho, parando. para não dizer que assim, eu não deixo em nenhuma situação quando tem, assim, uma cirurgia, aquela apendicite fudida, que eu fico assim, receoso com o coto ali e tal, com a base do apêndice, aí eu fico assim, mas aí se esses caras fizerem um abscesso aqui, eu tô lascado. Aí eu deixo um dreno por conta disso, porque eu não tenho uma percutânea, não tenho um negócio. Se eu O que tivesse, eu eu acho ruim do dreno é porque, assim, como não é você necessariamente que vai ver, vamos supor que sai uma secreçãozinha entérica. Eu já vi vários exemplos, assim. mas aí é outra, Tá guiado, né? Tá é, guiado, não faz nada, tá guiado. Aí, meu irmão, aí você me quebra, né? guiado por quem? Por Deus. Guiado por Deus, né? O dreno Guiado. Salvador, né? Tudo É, sai no dreno, a secreção entérica é. inteira sai no dreno e não fica nada na cavidade. Tá saindo um rio de bosta ali, você não tá guiado, né? Tomografia. Aí é osso, viu? E É, deixa eu ver mais aqui que a gente poderia falar. Era. Acho que só, né? Suspeita de tumor. é, Aí, cara, assim, olha.
Aí eu acho que é outro episódio, viu, João? A É gente vai outro fazer episódio. com Eu vou o falar Bruno bem por Águila. cima. Bem por cima. Se eu abro e eu vejo que o apêndice está normal, num paciente com suspeita de apendicite, que minha indicação cirúrgica é apendicectomia, eu tiro o apêndice, mesmo ele estando macroscopicamente normal. Isso está indicado, inclusive. Por quê? Porque histologicamente pode ter apendicite. E dois, você elimina o diagnóstico diferencial de uma dor em falsa ilíaca direita no futuro. Agora, não, mas imagine esse cenário. Agora, você tocou no assunto aí que é interessantíssimo. Imagine esse cenário. Você entrou, viu que o apêndice estava normal, no seu julgamento, não tirou, deixou lá, É loucura. beleza? No outro dia o paciente está com dor. Aí não tem como. E no outro dia o paciente piorou da dor. Mas você disse que o apêndice estava normal. Não é apendicite, não é apendicite. E se for apendicite? Exatamente. Até porque o processo inflamatório é interno e vai se exteriorizando, né? Se for apendicite? Pode ser Aí apendicite. você fudeu, porque você deu um diagnóstico que não é, e você viu que não era, e está dizendo que não era, e não vai entrar porque não era. E por Aí, meu orgulho, irmão, você vai sacrificar o por paciente para orgulho, dizer que não você é. até complicar, assim, de alguma forma, a tomografia, para repetir a tomografia, aí tá lá a complicação. Aí você. É difícil. Então, por esses motivos, sim, opera-se, tira o apêndice mesmo E que olha o resto. esteja branca. E se tiver um apêndice, o que é que a gente pensa também nos diagnósticos diferenciais? Ileite, tem ali um Merkelzinho, então corra o ilho um pouquinho para ver se não tem uma diverticulite Merkel, né? BIP, né? Então, tem várias coisas aí que podem estar associadas e você tem que dar uma olhadinha. Abscesso tubovariano também pode estar ali escondido, né? Tira e olha o resto. Tira e olha o resto. Exatamente, exatamente. Tem que olhar para a pele e tem que olhar para o ilho. Terminal. E outra coisa, quando é suspeita de tumor, aí eu estava até procurando, assim, eu estava lendo Up to Date, assim, suspeitou tumor. Até um tempo atrás, diz assim, suspeitou colé direita. Colé direita, não sei o que, faz. Eu tive que fazer uma colé direita esse ano, foi esse ano, num paciente que eu abri Davis, era dor localizada, 2 dias de história. Eu abri Davis, olha a história. Abri Davis, aí quando eu palpei, eu não achei o apêndice, era um brocotoma só no seco. Uhum. Aí eu falei assim, tá esquisito. E o paciente tinha muita dor e tal. Aí o que foi que eu fiz? Laparotomizei e fiz colé direita. Uhum. Beleza. Aí eu falei, não, isso aqui é tumor. Fiz linfadenectomia, fiz ilho transversa anastomose. E rezando, deu tudo certo. Anastomose, teve Sim. infecção de ferida e tal, beleza. Aí o histopatológico veio ausência de neoplasia. E não veio, veio ausência de neoplasia. Aí o que aconteceu? Olha esse caso, mas assim, é impressionante. Aí o clínico, que é clínico dele, ele tinha um clínico privado, que é meu amigo. Ele investigou o paciente todinho e viu que ele tinha uma eosinofilia persistente de 2, 3 anos. Aí foi o que ele fez? Ele pesquisou, fez avaliação de medula e tal, e reavaliou a peça e viu que era uma hematopoese extramedular no apêndice, bicho. O cara tá fazendo hematopoese no apêndice. Aí o rapaz. Aí eu vou Mas aí pelo menos eu tirou justifiquei, graças a Deus, tirei uma foco de hematopoese. Como é que se chama essa cirurgia? Vamos lá. Hematopoesectomia, é? É Cara, interessante, né? tem coisa muito bizarra, né, mas a gente encontra, né? É. Tem coisa muito bizarra. Porque nunca, mas o cara vai imaginar um negócio desse. Pô, é doido, mas é isso, mas acontece. Pô, na dúvida, eu também teria feito isso aí. Eu pensava que ia dizer que tinha começado com uma Davisinha, ou então uma McBurnzinha, né? Aí viu que tava ruim, aí foi aumentando, daqui a pouco tu rolou o paciente do meio. Não? Aí não dá não, se eu Eu tiver... eu já vi um McBurn que não é McBurn, não, é quase uma roçadeira assim na barriga do É uma maquita, é uma maquita. É, ora, né? Mas, Eu e acho assim... eu acho que assim, para acesso assim, eu acho tá ruim aqui a na Davis, mas a Davis para mim é pequena, não é para ficar aumentando Concordo. assim. Tá Concordo. ruim, mediana. Mediana, concordo.
Inclusive, Opa, bem. mulher jovem, vamos supor, eu não tô com vídeo disponível, porque usou nas eletivas, às vezes acontece, né? Aí vem uma mulher jovem, bem magrinha, eu faço uma incisão na incisão de Fanistil, lateralzinha à direita. Uhum. Aí, quando eu vou acessar a cavidade, eu disseco o subcutâneo e entro na cavidade na altura da Davis. Aí ela sai com uma cicatrizinha da Fanistil. Não pode usar roupa de banho e ir pra praia, ninguém vai nem saber que ela operou apêndice. Então, eu acho que já foi muita coisa aí, né, João? Eu acho que a gente falou bastante já sobre a apendicite. Ficou alguma coisa aí pendente? Tu acha algum assunto ainda que queira falar? Não? Cara, eu acho que 1 hora é pouco, né, não? Pra falar dessas coisas. A Uma gente hora, começa a falar da rapaz, vida, passa muito rápido, mano, passa muito rápido. E é começa a porque a falar. gente não contou as fofocas, né? Os É. fuxitos, É porque a as gente fala, histórias. começa a fazer digressões da teoria, né? Porque, eu trabalho aqui, eu tenho isso e tal. Porque aula todo Exato, mundo já tem, né? Todo mundo já tem aula, e eu acho que o que a gente quer mostrar é como é a nossa vida, né? Senão, se for só para dar aula, a gente faz uma outra exato, coisa, né? exato. Eu acho que assim, em termos gerais, eu acho que foi um momento interessante, sim, porque a gente abordou muita coisa, né? Então, trouxe o que tem de evidência, né? E também trouxe a visão que a gente tem na prática, né? Eu acho que é importante a gente associar as duas coisas. Eu acho que é isso, né? Acho que foi bom. Quer fazer o encerramento aí, Hugo? Eu queria agradecer a todo mundo aí. Espero que aproveite o conteúdo. André, mais uma vez, prazer, tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Até mais.